A bactéria que está na boca, se ela entra para a corrente sanguínea, ela vai ter, na verdade, quatro destinos. A própria doença oral, que pode provocar perda do dente, fratura de mandíbula. Aí descendo mais um pouco, eu já tenho endocardite. Nossa, problema no coração por causa de um problema na boca, sim, tem uma relação muito grande. Infelizmente, a gente só consegue pegar pacientes com DRC. Por quê? Porque vai protelando. Urina É, tá amarela. Isso é sinal? É. eu já tô ficando até com medo É, já, velho. é Eu já tô ficando interessante, com medo no humano. é interessante o que o doutor Gilmar está falando, porque eu já conversei com alguns colegas sobre isso até. Pensar fora da caixinha, né? Se hoje a gente pegar e fizer um cálculo rápido, se eu pegar um paciente que pesa em torno de 5 quilos, Uhum. qual é a média que ele precisa beber de água para que a gente tenha um rim saudável? Nesse Receita de Saúde da Nat Pharma, nós vamos de NatPet, no nosso segundo episódio. E escolhemos um assunto importante a dedo, que é a saúde dos rins e do sistema urinário dos nossos pets. E nós vamos ver hoje algumas curiosidades. Nós vamos ver que às vezes a saúde está na saúde bucal. Como é que é essa relação? Para isso nós trouxemos aqui o Dr. Gilmar Lopes, que é um especialista no assunto. Prazer, Dr. Gilmar. Eu agradeço, Guilherme, agradeço a doutora Ana Maria pelo convite. Interessante a gente falar realmente sobre o problema renal associado à saúde bucal. A gente às vezes para e fala assim, qual é a relação que eu tenho entre a boca e o rim? E isso é uma coisa que a gente vê hoje no dia a dia e que vem aumentando de forma, não vou falar brusca, mas com a evolução da veterinária, com o aparecimento de novos exames, novas formas de diagnóstico, a gente está conseguindo correlacionar e sanar o problema de forma mais rápida. Muito bom. Deixa eu corrigir só a minha falta de educação. Então, aqui do meu lado, a doutora Ana, que vai acompanhar a gente Olá, nessa saga. gente. Olá, eu sou Ana Maria Oliveira, médica veterinária. Estamos aqui hoje com o doutor Gilmar, né, especialista em nefrologia e urologia. E como o Guilherme falou, a gente vai correlacionar aí a parte bucal com a parte renal, né, e entender um pouquinho quais problemas, quando a gente não cuida da parte dental, né, dos nossos animais, ela pode acarretar aí na saúde renal também dos nossos pacientes. Muito bom. Então, agora vamos mergulhar, né? Vamos lá. Vamos lá. Corrigido a rota. Então, doutor Gilmar, muito interessante, né? Quando você trouxe o assunto pra gente, eu falei, poxa, eu já ouvi falar isso nos humanos, que existe sempre uma relação aí de saúde bucal com a saúde do corpo de uma forma geral, né? E fala um pouco pra gente entender melhor, por que essas coisas estão relacionadas? Como é que esses dois mundos se conectam? Ó, eu brinco muito com os meus clientes que a gente tem que imaginar o corpo como um eixo. Então, nesse eixo, a gente vai ter o eixo central, composto lá pelo sistema nervoso, coração, fígado e rim. Eu ainda avanço um pouco mais e eu falo que esse eixo ele é constituído em cabeça, tórax e abdômen. Então, é muito fácil a gente passar a entender por que um problema na boca vai originar um problema no rim. O rim a gente sabe que ele é o quê? Aquele órgão responsável por realizar a filtração sanguínea. Então, fígado metaboliza, rim excreta. Então, tudo que a gente tem de alteração no corpo, tá? No nosso motor da nossa máquina aí, que ela é deslumbrante, não só a humana como a veterinária, a gente sabe que esse eixo, se uma pecinha ela começa a falhar, a gente vai ter como resposta uma falha generalizada mais para frente. Então, vamos comparar aqui com o motorzinho do carro. Ele começou a dar um problema, é uma pecinha besta, que seria a boca. Ah, tártaro é uma besteira.
O que é que o tártaro faz? Só mau hálito. Se eu escovar o dente do meu cachorro, vai resolver o problema. Só que a gente sabe que na boca a gente tem o quê? Bactéria. A boca ela é extremamente vascularizada. Você pode observar quando você vai lá no dentista fazer uma extração, sangra bastante. O dentista fala o quê? 3 dias de repouso. Ah, tirei só um dente, que besteira. Tá? Só que a gente sabe que não é assim. A bactéria que está na boca, se ela entra para a corrente sanguínea, ela vai ter, na verdade, 4 destinos. A própria doença oral, que pode provocar perda do dente, fratura de mandíbula. Aí descendo mais um pouco, eu já tenho endocardite. Nossa, problema no coração por causa de um problema na boca, sim, tem uma relação muito grande. Desço mais um pouquinho, as hepatopatias. Quadro de hepatite, muito clássico a gente ter quadro de hepatite relacionado a um problema oral. E aí sim a gente tem agora o rim, e por incrível que pareça, ainda tem as poliartrites. Meu cachorro tá mancando, faz raio-x, tá tudo lindo e maravilhoso. Toma remédio, continua mancando. Ó, vamos tentar descobrir o que é que está acontecendo. E quando você vai lá e faz o exame, ué, ele tem um problema relacionado na articulação, mas que o foco não é a articulação. Tá lá em cima, é a boca. Isso dá Tá? em humanos também? Humano também. E como é que se descobre? Existem exames que a gente pode estar fazendo, um exemplo, na articulação, que eu acabei de citar. A gente faz uma punção, coleta aquele líquido da articulação, faz o exame e a gente vai observar que aquela bactéria que está provocando aquela alteração não é uma bactéria específica daquela região, é uma bactéria que está alojada na boca. A boca ela tem bactérias gram-negativas, tá? E gram-positivas. E temos os cocos, que são as bactérias que se movimentam. Esses cocos eles podem evoluir para bactérias patogênicas e aí sim provocar o problema. Então, geralmente, o problema articular, o problema renal, o próprio problema cardíaco hepático está relacionado à alteração lá em boca. Então você pega um cão e ele está lá com retração de gengiva, presença de pus, é um animal que parou de comer. Ó, parou de comer. Pensa logo o quê? Ah, isso aí ele enjoou da ração. E não, o problema é a boca. Então a boca ela reflete, eu falo que por ser a porta de entrada do corpo, ela pode refletir outras alterações do que vai vir depois da cavidade oral. Então, a gente pensa muito no sistema digestório, que a boca vai estar envolvida, não só para alterações de pele, mas para essas alterações que a gente acabou de mencionar. Então, é muito interessante, e às vezes eu fico surpreso quando a gente vira para um tutor e fala assim, ó, o problema do rim do seu cachorro não é especificamente o rim. O problema renal do seu cachorro está lá na boca. Se a gente tratar a boca, automaticamente eu vou melhorar a função renal do seu paciente. O grande problema que a gente vai ter é que geralmente quando o paciente ele chega para o médico veterinário, ele já está com a doença renal crônica. E a doença renal, eu falo para todos, assim como na medicina humana, ela é silenciosa. A gente não tem uma sintomatologia que eu fale assim, ó, esse paciente é renal porque tem esse sintoma, esse sintoma e esse sintoma. Às vezes são sintomas que passam despercebidos. Um exemplo, meu cachorro está perdendo peso e parou de comer. Aí vem o grande problema, que eu acho que é o grande problema mundial. Eu tenho aqui o paciente com o tutor, eu tenho o veterinário. Ele não faz essa linha reta. Ele vai lá em Dona Maria, que é a vizinha, porque o cachorro dela estava com o mesmo problema, dá tal medicamento. Aí o de Dona Maria não resolveu, vai para o seu João. Ó, seu João mandou ir no balconista lá do pet shop tal, nada contra os balconistas, tá? Mas vai lá e prescreve um medicamento, que é um outro problema que a gente tem no problema renal, a automedicação. Ah, ó, se é o problema na boca está inflamado, vamos entrar com o quê? Com anti-inflamatório. Ei, viva, curou. Não. Infelizmente vai avançar o problema renal desse paciente. Então, às vezes, vem um paciente com resultado de exame. No resultado está lá, olha, só para a gente ter uma noção. Valor de referência,
de 0,5 a 1,8 de creatinina, que é um dos padrões que a gente usa para determinar se o paciente é renal ou não. Meu paciente está com 1,3. Olha, esse paciente aqui não é renal porque a creatinina dele está em 1,3, varia de 0,5 a 1,8. Não, a gente tem estadiamento da doença renal. Então, a doença renal, segundo a IRIS, que é a agência que coordena a nefrologia, a gente tem o estágio de 1 ao estágio 4. E o estágio 1 é aquele paciente que está com creatinina abaixo de 1,4, mas que um simples exame, que é o sumário de urina, que infelizmente hoje passa batido na maioria dos Despercebido, né? clínicos, ele já pode me dar essa informação. Olha, esse paciente tem 1,3 de create, mas a densidade dele está baixa. Ou seja, esse rim ele não está conseguindo concentrar a urina. Então, já é uma alteração renal. Vamos lá, essa alteração renal especificamente é do rim? É pós-renal? É pré-renal? Se for pré-renal, está relacionado a um problema cardíaco? Às vezes o coração está perfeito, mas quando a gente sobe mais um pouquinho, olha lá o problema, a boca. Tá? E aí, quando a gente começa a sentar, porque não é só um exame de urina, não é só um ureia, uma creatinina. Felizmente, eu falo que para a gente diagnosticar um paciente renal, o custo dele, no momento, ainda é um custo alto. Quando a gente começa a pedir os outros exames, que a gente começa a traçar o histórico desse paciente, ele já vem com a doença pelo menos 1, 2 anos atrás. Por isso que hoje a gente bate muito, levanta-se muito a bandeira, o quê? Medicina preventiva. A mesma coisa da medicina humana. Eu não tenho nada, mas todo ano eu faço um check-up com o meu médico lá, com o meu clínico de confiança. Então, incutir isso na cabeça do tutor, às vezes eu dou muita risada, às vezes eu estou atendendo e 11 anos, Bolinha. Bolinha tem 11 anos. Dona Maria, Bolinha vai no veterinário de quanto tempo? Nunca precisou, Bolinha é saudável. E aí, quando tu pede o resultado do exame, vem lá. Tudo alterado. Tudo alterado. Ô, Dona Maria, tá tudo alterado. Sério? É. Mas como é que ela é renal se ela bebe muita água? Então, a gente passa a entender a fisiologia do órgão. A gente tem o que a gente chama de polidipsia compensatória. Eu sempre cito para o pessoal assim: olha, você bebe, bebo. Pronto, é fácil de entender agora. No dia que você empurra o Jeep, toma um pouquinho de cerveja ou de vinho, no outro dia você está com aquela ressaca. Qual é a sensação que o corpo tem? E não Bebe hidrata. água e parece que não passa a sede. Então, a mesma coisa, às vezes o paciente está bebendo muita água, mas é porque o corpo está tentando compensar. O que é que vai acontecer? Tudo que o animal está ingerindo de água, o rim está jogando fora. Às vezes a gente fala assim, o rim, qual é a função dele? É excretar, manda embora. O sangue passa no rim, filtrou, o que ele filtrou vai embora. Não. Aquele filtrado, o rim ele ainda vai retirar o que o corpo precisa e o que não precisa realmente ele vai ser mandado embora. Então, quando a gente começa a ter essa correlação, esse problema na cavidade oral, todo o processo inflamatório ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o que a gente chama de imunocomplexo. O próprio corpo, ele tenta combater essa infecção. Quando ele vai combater essa infecção, existe um sistema chamado sistema complemento. É chatinho que às vezes o aluno na faculdade falava, Maria, para que é que eu tenho que entender isso? Esse sistema complemento ele vai se ligar a essas substâncias originadas do processo inflamatório e vai tentar tirar isso do corpo. Só que quando a gente tem formação de imunocomplexo, que são cadeias de moléculas longas, o rim ele trabalha mais tempo para poder colocar isso para fora. E quem mais sofre com a ação desses imunos complexos é uma estrutura pequenininha chamada de glomérulo, que é um dos componentes do néfron, que é a Você tá, unidade funcional do rim. você está me falando que o excesso de bactéria na boca. Não só na boca, tá? Quando a gente tem um problema na cavidade oral, a gente começa primeiro com a formação do filme. Ó, Dona Maria percebeu que o dente de Bolinha está ficando amarelado. É como se eu pegasse, a grosso modo para a gente entender, pegasse o dente e passasse uma cola.
Em cima dessa cola, a gente vai ter aderência de bactéria. É normal tanto a gente quanto os animais terem bactérias na boca que não provocam ações Infecção. patógenas ali no sistema imune sadio. Então, se eu tenho uma boca que ela não tem lesão, o sistema imunológico tá bom, tá? Que aí a gente tem outros fatores que podem originar doença periodontal, vai passar despercebido. Dona Maria começou a notar que no dente de bolinha está começando a sair de uma coloração amarelada para uma coloração mais escura. A gente está começando a ter depósito de bactérias, depósito de minerais, tá? A gente sai da placa bacteriana para o cálculo bacteriano, tá? É É o vivo? tártaro propriamente O dito. tártaro, mas o tártaro não é a concentração de cálcio, é a calcificação, Também, mas também. ali, além de Além do cálcio, cálcio que a gente falou lá dos minerais, a gente vai ter a presença das bactérias. Que cria um certo? biofilme, né? E isso cria um biofilme. Quando a gente começa, porque a gente vai lá no dentista e o dentista fala assim, escovou os dentes, ou Passou fio terminou de, dental. de se alimentar, vai lá, escova o dente, para você tirar o resíduo alimentar. Só que o cachorro não sabe escovar o dente, o cachorro precisa do tutor. Essa era, na verdade, assim, essa era uma próxima pergunta, né? Então, a gente deu para perceber aqui, né, que realmente, assim como a gente tem aquela frase nos humanos, a saúde começa pela boca, Com né? certeza. Na veterinária, Gui, a gente tem uma tríade que a gente fala que é fígado, coração e rim, né? Que quando um está descompensado, consequentemente o outro descompensa. Isso. E hoje eu estou vendo com o Dr. Gilmar aqui que vai um pouquinho além, né? Além do coração, do fígado, do rim, aí a gente ainda tem a parte bucal, né? E as A hortas osteoartrite. artrite ainda, que Muito também pode interessante. correlacionar. Então, é bem Isso. interessante isso. Eu queria, doutor Gilmar, se você pudesse explicar um pouquinho, até mesmo para os tutores, como teria que ser feito realmente essa prevenção da saúde bucal, quantidade de escovação que deve ser feito diariamente. Caso a gente sabe que nós vivemos hoje em um momento que o tutor não fica em casa, é uma vida muito corrida, né? Alguns animais também não deixam que o tutor escova os dentes, né? Eles mordem. Como que a gente pode fazer essa prevenção diariamente aí em casa? A prevenção da saúde bucal, a gente leva muito em consideração os mesmos requisitos para o ser humano. Então, como você acabou de falar, com relação à escovação, quantas vezes eu devo escovar os dentes do meu pet? O grande fator que eu vejo hoje é realmente a falta de tempo. Sim, Tá? Existem tutores que saem de casa 8 horas da manhã, chega 10 horas da noite. Então ele não tem aquele tempo hábil de o cachorro ou o gato ele acabou de comer, vou lá pegar ele, vou fazer escovação, depois deixar 30 minutos mais sem comer para depois oferecer água. Então, o que a gente tem como forma de prevenção? Ali top. vamos chegar lá. Também, tá? Hoje temos realmente a questão de medicamentos, substâncias que podem ser colocadas na água, mas que se a gente for levar em consideração estudos, não só esse medicamento, vou colocar o medicamento, não precisa escovar. A gente sabe que ele é um adjuvante, ele Sim, vai potencializar, mas o que realmente vai evitar seria a escovação, Sim, é igual os é, humanos, né? Se a gente isso, viveria de Listerine, né? isso. E aí a gente tem que levar em consideração, vou escovar o dente do meu cachorro, vou pegar o quê? Uma pasta Tandy. Não, a gente tem cremes específica. Nós específicos manipulamos, para a inclusive. veterinária, tá? Ah, mas eu peguei de criança. Às vezes a pessoa fala assim, eu peguei de criança porque tem gosto, então não vai arder a boca do E a meu quantidade de cachorro. flu, né? O grande lance é o flúor. É outro organismo, né? Isso, É outra então complexidade. o flúor ele pode colaborar para as alterações renais. Então, só resumindo, então, teoricamente uma vez ao dia pelo menos. A cada refeição. A cada refeição. Se o paciente é aquele paciente que se alimenta 3 vezes no dia, obrigatoriamente teria Igual que a ser gente. escovado 3 vezes por dia. Realmente é. Precisa ter uma É, disponibilidade de tempo é muito uma Então, grande. assim, missão. se a gente tiver que falar assim, não é o mundo perfeito, né? Sim, No mundo ideal, mas no mundo real, o mínimo que poderia fazer para
uma pessoa que realmente tem pressa, tal, o que que você entende que poderia ser feito? Para essas Ou pessoas, não põe comida, né? Ele restringe, faz uma restrição alimentar e só dá alimento quando o tutor está próximo para ele fazer a higienização? aí a Ou gente, como é que seria para ser prático para o tutor? para aquelas pessoas que realmente têm um tempo muito corrido, geralmente oriento assim, olha, eu sei que durante o dia é impossível, mas à noite, Pelo menos uma vez. Uma pelo menos vez. uma vez. À noite você chegou, deu a comida, vai lá, retira, faz a escovação, libera a água, mas comida a gente não libera mais, tá? A gente não vai evitar por completo, mas a gente vai Reduzir, conseguir né? reduzir, dar um tempo maior para que Tá. essa alteração apareça. E o humano, quando assim, a gente tem a nossa escovação, mas mesmo a gente tendo uma boa escovação, a gente tem o processo de a cada 6 meses, a gente faz uma limpeza no odonto, né? Isso. Esse processo também, então, seria interessante periodicamente ter algo parecido Sim, no nosso pet? sim. Na veterinária a gente tem a tartarectomia, que é a limpeza. É porque às vezes o tutor acha que a tartarectomia só é realizada quando o paciente realmente já está naquele estado deplorável. Tá? Quando é que a gente recomenda a tartarectomia? Quando a gente parte para a doença periodontal, a gente vai classificar ela em Em dois graus, né? grupos, tá? A gengivite, que é o processo inflamatório na gengiva, e Uhum. eu tenho a periodontite, que já é o processo inflamatório mais profundo, que é o que a gente chama de periodonto. A gente vai ter nessa composição do periodonto o ligamento dentário, o alvéolo ósseo, a gente vai ter o tecido conjuntivo, que justamente quando a gente tem essa alteração, quando a gente tem a doença periodontal, é ela que vai originar fratura de mandíbula, porque o osso ele fica Fica mais frágil. frágil, a gente vai ter a perda dos dentes, tá? Então, quando é que eu vou determinar a tartarectomia? Ó, tá com gengivite, tá na hora de limpar, tá? Hum. Então, a E isso gengivite normalmente é o quê? A cada o quê? Seis a cada meses? 6 meses, Ah, uma vez no ano, vai depender entendi. muito porque assim a doença periodontal ela vai estar ligada a alguns fatores. Quais são os fatores? Primeiro, idade, que hoje eu já não levo muito em consideração. Eu tenho o extremo, eu tenho um paciente que tem 13 anos com doença periodontal e eu já tenho um paciente com 6 meses que está Já fazendo a tem. troca dos dentes e já tem alteração dentária. Tá? Então a gente vai ter a questão da idade, da raça, da genética, O porte do tá? animal O também. porte do animal, Qual é a espécie que acaba sendo mais, que vocês veem mais suscetível? braquicefálicos. Vamos lá, o que é um cachorro braquicefálico? O doutor Gilmar Vai ver a falou e eu não a sei. anatomia da língua, É, né? então, a gente tem braquicefálico, Shih Tzu, Pug. Maltês, Pug, Lhasa, tá? Esses animais de focinho mais achatado. Eles têm uma relutância muito grande na escovação, por quê? Porque você precisa manipular a boca e eles têm dificuldade para respirar pela cavidade nasal. Aí ele ficar sem respirar assim, é. Isso, então é aquele paciente que ele vai ter uma certa dificuldade de você manipular. Até para dar medicamento. Os tutores aí que tem pug sabem que é uma guerra dar um medicamento para um pug, porque quando você pega na boca parece que está matando. Ele fica Sim. desesperado. Tá? Então essas E raças os a gente dentinhos são bem sabe que, pequenos que também. tem. Às vezes a gente brinca muito, mas o cachorro que é criado na roça, que é criado na rua, o dente é branquinho. Por quê? Roy Ele ossos. sai comendo tudo que está na frente, Pois é. Roy pau, ossos. Eu, na pedra. verdade, essa seria a minha próxima pergunta. Porque, assim, nós humanos, né, assim, vamos dizer que Deus criou a gente para a gente saber ter esse autocuidado, né? Uhum. Mas a gente vê que na natureza, Deus, ele deu alguns instintos. Então, a gente vê o gato, né, fazendo a sua própria limpeza. Isso. E quando a gente vê a natureza como um todo, existem processos naturais que levam à higienização. Então, minha pergunta seria essa, assim, tipo, né, no caso dos cachorros, isso é cachorro ou gato também, né? Sim, É, gato serve para os também. dois. Serve para os dois. Mas assim, no caso dos pets, né, nossos, por que que esses processos naturais não acontecem, né? Imagino que a própria natureza teria algum processo para eles higienizarem naturalmente os dentes. Sim. Então, por que isso não existe? E se não existe?
Por que tem acontecido, então? Quando a gente passa para esses animais que têm o contato ali, está no convívio familiar, é aquele animal que geralmente ele come ração ou come Sim. alimentação natural, Hum, tá? Nessa ração e nesse alimento natural não tem osso, tá? Por isso que a gente estimula muito, olha, pega aquele osso lá do pet shop defumado, dá para o seu cachorro. Por quê? Porque é esse atrito que nos é a Faz uma dentes higienização. limpeza. que vai evitar a formação do tártaro. Então, a gente tem alguns brinquedos, a gente instrui muito o tutor, olha, brinquedo de corda. Qual é o intuito do brinquedo de corda? O animal morder e aquela fibra da corda servir como fio Fio dental. dental. Mas às vezes o tutor fala assim, um brinquedo velho besta, não presta para nada. Não, tem uma importância muito grande. Brinquedos de borracha, de silicone, por que a gente dá para o animal? Como você acabou de falar, Deus ele produz todas as coisas. O próprio corpo, a gente já tem um mecanismo de defesa contra essas bactérias da boca, a saliva. Qual é o intuito da gente dar um brinquedo para um cão, para um gato, para ele estar mordendo? Você pode Estimulação. observar que às vezes o tutor fala assim: eu não dou porque quando eu dou ele saliva demais. A intenção é essa. Quando eu aumento a produção de saliva, que é o mecanismo de defesa da boca, eu reduzo a minha carga bacteriana. Só que aí o tutor fala assim: mas depois que eu der aquele brinquedo, eu tenho que pegar para dar banho, porque ele se mela muito, fica com mau cheiro. Então, esse é o problema. Quando a gente tem aquele animal que está lá na zona rural, pronto, eu faço essa comparação e todo mundo dá risada. Antigamente, como é que os animais eram criados? Na casa de vó, o cachorro era criado no fundo do quintal. O que é que ele comia? Comia osso, comia arroz, comia o que sobrava da casa. Olhasse os dentes dele, branquinho, branquinho. Por quê? Porque ele pegava aquele osso e ele ruía. Primeiro ele salivava e o atrito que o osso faz na própria arcada dentária, ela vai reduzir a formação ali, o depósito de cálcio, o depósito da bactéria. Até os cachorros, tem os raízes, tem os Nutella, É, né? por Sim, alfabetizado. é isso, desse jeito, tá? Então, isso é o que a gente tem como forma profilática, a escovação, Perfeito. brinquedos, o Ótimo. uso de medicações que você pode colocar na água, que vai ajudar a reduzir essa carga. Aí vem o Alitop que Guilherme falou. Isso, E a gente tem o própolis verde também, né? O interessante é o que o Dr. Gilmar falou, é pensar na pasta dental que o animal tem que utilizar específico para o animal, não é uma pasta dental de humano, e aí vem a manipulação, né? O Alitop, por exemplo, nós fizemos pensando naqueles tutores que não têm tempo em casa, né? Então, ele acaba não conseguindo ficar em casa, então ele pode colocar ali na água de beber do animal e deixar lá, né? Fazer essa troca quando chega à noite e ela vai ter ativos que vão acabar fazendo a prevenção desse tártaro. Hoje no mercado são pouquíssimas medicações que conseguem retirar isso. realmente o tártaro, né? A gente consegue fazer uma prevenção. A retirada realmente é só com o procedimento de tartarectomia, mas é um auxílio ao tutor. O própolis verde também entra aí como um potente anti-inflamatório, Antifúngico, antifúngico, antibacteriano. aumento Uhum. de imunidade. Então, assim, é um excelente meio de prevenção aí para os tutores que se preocupam realmente com a saúde bucal dos seus animais. Isso. Muito bom. Ô, doutor, deixa eu agora só voltar um pouquinho, que acabou que Perdeu um a pouquinho o fio gente da perdeu. meada. Quando você tá falando lá atrás, só pra gente conectar isso agora com os rins, né? Uhum. Você me corrige se eu estiver errado. Você falou o termo imunocomplexo, é isso? Isso. Então, esse imunocomplexo é a ligação da bactéria, não é isso? Ou já é um substrato já da decomposição? Na Ou é a verdade, bactéria com a comida? Que é esse imunocomplexo? toda vez que a gente tem um processo inflamatório, a gente acaba liberando, que é a defesa natural do corpo, moléculas, células que vão atuar para sanar aquele processo inflamatório. Sim, Tá? Então, uma que a gente tem muito clássica, a interleucina, as sim. citocinas, o próprio macrófago, o próprio Sim, neutrófilo. E imagine que é uma briga. Eu tenho bactéria de um lado, sistema imunológico do outro. Quando a gente vai ter essa briga do sistema imunológico, que ele lisa essa bactéria, ele vai originar um substrato. Dessa briga da bactéria com o anticorpo, com o mecanismo de defesa,
eu vou ter origem aí em determinadas substâncias. Essas substâncias, elas precisam passar pelo fígado, passa pelo baço, tá? E depois ela vai para o rim. Só que a gente precisa, não é chegou aqui, tá? Essa substância, ela vai migrar e foi embora. Eu falo que é que nem criança. A criança, quando começa a andar, o pai e a mãe precisam dar a mão. E aí eu tenho o sistema complemento, que faz parte do sistema imunológico. Esse sistema complemento ele vai se ligar a essa substância que foi originada e vai carrear pela circulação até chegar no rim. Só que quando chega no rim, por ser uma molécula de cadeia longa, ela vai passar lá pelo sistema de filtração, que é no glomérulo, e ela começa a aderir na parede desse glomérulo. Ou seja, a inflamação que estava na boca vai começar a inflamar O no rim. rim. É Ai, por isso que corpos, quando a gente vê em hospital mesmo nos humanos, sepsis assim, a gente começa a ver já falência renal. sim, Sim. Já todo aquele processo inflamatório, todo aquele processo inflamatório vai vir acoplado com esse sistema complemento, que é esse imunocomplexo, e ele vai acabar acarretando o que? A sobrecarga Sobrecarga. renal. Por isso, se a gente for sair um pouquinho da doença periodontal, mas uma coisa que hoje é tratado como doença crônica, a famosa doença do carrapato. Então, o lúpus são doenças autoimunes. Por que a gente cita essas doenças? Porque elas originam os imunocomplexos, tá? São processos inflamatórios no corpo que vai originar essa sobrecarga de imunocomplexo. A gente começa com a pequena alteração, que seria a glomerulonefrite, que aí às vezes passa batido e aí pode perdurar por anos. Essa glomerulonefrite ela vai avançando. Quando a gente começa a perceber 65% do órgão está afetado, quem vai me dar essa informação? O que eu falei lá no iniciozinho, o exame de urina. já com 65% Sim. afetado, Hoje, se a gente for levar é o pé da muito. letra, Guilherme, a gente já tem exames que é o SDMA. Ele é um marcador biológico onde eu consigo antecipar, principalmente para cão, 2 anos e meio de antecedência que aquele paciente vai ser renal. Ele começa a detectar alteração renal com 15% do órgão afetado. Isso ó, com Isso é um exame de de sangue. sangue. Isso, tá? Mas às vezes o que a gente percebe muito, o parâmetro utilizado é ureia e creatinina. Qual E é o marcador aí? ureia e creatinina, ele é um marcador tardio. Qual é o que você usa? Eu uso o SDMA, que hoje já está caindo já um pouco em desuso. Na verdade, se leva muito em consideração pressão arterial, o SDMA, ureia e creatinina e o sumário Sumário de de urina. urina. No sumário de urina não é só o sumário de urina específico. Existe um exame, que é aquele exame que a gente faz que coleta a urina por 24 horas e leva para o laboratório. A gente faz isso na veterinária também, chamado RPC, relação proteína creatinina urinária. E aí a gente faz um comparativo do RPC na urina com a creatinina sanguínea. E aí a gente consegue bater, estadiar em que grau aquele paciente está com alteração, porque a depender de cada estágio, o tratamento ele é diferente. Ele não é o mesmo. Mas o que a gente vê muito hoje é assim, a ureia-creatinina deu alto, o paciente está com problema renal. Não é assim. A doença renal ela vai ser dividida em 3 estágios. Eu posso ter um problema cardíaco provocando alteração renal. É o que a gente chama de alteração pré-renal. Eu posso ter o problema renal específico, que aí o SDMA vai determinar, porque ele é um exame específico de alteração renal. E eu posso ter as alterações pré-renais. Um exemplo clássico: o paciente está obstruído. Se você coletar e fizer ureia e creatinina, ela vai dar lá em cima, mas a função renal está ok. Paciente com piometra também, né? Acaba Isso, que sobrecarregando. aí a piometra ela entra na formação do imunocomplexo. Então, se a gente for traduzir todo o processo inflamatório no corpo, ele tem predisposição a originar imunocomplexo e esse imunocomplexo originar um problema renal. Mas esse problema renal, né, pô, eu tive uma inflamação hoje e amanhã eu estou com problema no rim. Não. O problema renal ele vai avançando, é de forma silenciosa.
Tá? Então, ó, meu paciente começou a ter perda de apetite, perda de peso. Já fiz todos os exames, tudo normal. Deixa eu dar uma olhadinha no exame. Aí quando você olha, tá lá, creatinina 1,6. Ó, a perda de apetite e de peso é renal. Não, mas está dentro do padrão de normalidade. Esquece o padrão de normalidade do laboratório. A gente precisa partir levando em consideração o padrão de normalidade determinado pela IRIS, que é a agência internacional. Então, a íris ela determina paciente abaixo de 1,4, mas que tem alteração na densidade urinária, esse paciente já é renal. Então, eu posso ter uma injúria renal aguda, eu posso ter uma DRA, que é uma doença renal aguda, e eu tenho a DRC. Infelizmente, a gente só consegue pegar pacientes com DRC. Por quê? Porque vai protelando. Urina É, está amarela. Isso é sinal? É. eu já tô ficando até com medo É, já, velho. é Eu já tô ficando com medo interessante. no humano. É interessante o que o doutor Gilmar está falando, porque eu já conversei com alguns colegas sobre isso até. Pensar fora da caixinha, né? Isso. Doutor Gilmar falou aí sobre a questão de referência, principalmente de create. Alguns colegas não olham nem a questão de ureia, só create. E aí lá tem uma referência de 0,5 a 1,8. E às vezes eu sempre ligo um alerta a partir de 1,2, eu já estou ligando alerta ali de aumentar a ingestão de água ou entender um pouquinho do animal inteiro, né? Todo sintomatologia. E eu já vi colegas com um animal ali com 1,5, não está dentro do valor de referência. Aí eu sugeri fazer um sumário de urina, que inclusive é um marcador que a gente consegue aí entender um pouquinho da densidade. E é super barato. Eu acho que é R$ 20. Né? 20, 15, É depende do super laboratório. barato. Então é algo que assim não tem por que você não averiguar. Então eu já escutei falar, é um paciente idoso, é só uma questão de sarcopenia, né, correlacionado, é por isso que está com essa create um pouquinho, mas ainda está no grau de referência. Passa um pouquinho, principalmente felinos, né, que a gente tem Isso. uma questão de índice de problema renal maior, e tá ali com a doença renal já instalada. Então é bem interessante falar um pouquinho sobre isso para o pessoal começar a pensar realmente fora da caixinha. Você acaba perdendo um paciente porque você foi por um valor de referência, né? E quanto a gente consegue hoje reverter um pouco esse processo? Da doença renal crônica? A partir do momento que foi diagnosticado, né? Uhum. Eu sei, dependendo do estágio, mas assim, vamos dizer, pegou no início, como a gente consegue reverter, e quando já é um pouco mais avançado, igual, por exemplo, como você falou, 65%, 70%, quanto a gente consegue reverter esse Se processo? a gente pega o paciente que ele está com creatinina aí 1,2, o SDMA está normal, a gente não tem aumento da pressão arterial, a gente classifica esse paciente com DRA, doença renal aguda. Doença renal aguda, a gente consegue reverter o quadro. Tá? É quando está começando a ter as lesões, a gente faz a modificação, aumenta a ingestão de água, entra com medicamentos, que aí a gente vai ter, a depender do estágio, o uso da quitosana, o uso de mineral, de vitamina, que na verdade é como se a gente estivesse dando ali uma potencializada na função renal para reverter. Se eu pego um paciente, ureia e creatinina já batendo lá 5,2, 230 de ureia, SDMA de 42, pressão arterial 190, 200 batimentos por minuto. Esse paciente ele já está no quadro da DRC, doença renal crônica. E infelizmente esse estágio a gente não consegue mais reverter. A gente trabalha para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas eu chegar lá e falar assim, olha, dona Maria, a gente vai entrar com essa medicação e bolinha ela vai fazer com que ocorra aí uma regeneração renal. E infelizmente ele não regenera. O rim, quando vai sofrendo lesões, cada ponto de lesão renal é um processo de cicatrização. Cada processo de cicatrização tem uma perda de néfron, que é a unidade funcional. Cada néfron que eu vou perdendo, esse rim ele vai trabalhando com dificuldade, tá? Então, para eu falar para você hoje assim, quanto eu consigo reverter injúria renal aguda
e DRA, doença renal aguda. Esses dois a gente consegue trabalhar o tratamento para reverter a doença. Partiu para DRC, é sentar com o tutor e explicar que o que a gente vai fazer é melhorar a qualidade de vida do paciente. O Então senhor já teve pacientes para utilização de hemodiálise? Isso era uma coisa que eu queria muito trazer para aqui. Eu acho que a gente que trabalha no interior ainda fica um pouquinho de pé e mão atado, tá? Mas eu acho que o grande entrave hoje é a questão do custo. Mais próximo é Salvador, né? O mais próximo é Salvador e... Rio de Janeiro, Não, é Feira de Feira Santana. de Santana. Tá? Lá eles realizam. Mas um custo hoje de uma hemodiálise, ele não sai por menos de R$ 2.100 uma sessão. E o PET precisaria de O- quantas sessões? É isso. Se for doença renal crônica, infelizmente, Mas assim, por mês? É uma por mês? depende do estágio da doença. Olha, eu fiz a primeira aqui, eu consegui reduzir a creatinina para um padrão de normalidade desse paciente, 2,5. Vamos monitorar. Se ela começar a subir, aí a gente precisa fazer pelo menos a cada 1,5. 15 dias. Por quê? Porque esse paciente ele vai começar a ter retenção de substâncias tóxicas, retenção de líquido. Então a gente precisa melhorar. Quando eu tenho a doença renal, que aí é outra coisa que a gente pode estar ligando. Se o paciente vai ter alteração renal, o rim faz o quê? Ele controla a pressão arterial. Se esse rim não funciona bem, minha pressão arterial vai estar ruim. Quem é que sofre com aumento da pressão? Coração. Coração. É por isso que o segredo é prevenção. Prevenção. Então vamos Isso. cuidar dos dentes, né? Cuidar dos dentes é fundamental. Porque mesmo se tivesse, imagina um tutor tendo que R$ 5.000 por mês. Sim, Muitos acabam decidindo não fazer nada, né? sim. Porque Eu tenho vários, já ou até tive vários sacrificando, alguns pacientes devem que pensar. chegou a um ponto que ele falou, olha, doutor, infelizmente, por questão de custo, eu já não tenho mais de onde tirar, eu vou parar o tratamento por aqui e vou ver o que é que vai acontecer. Tá? Infelizmente, é o que eu falo, muita coisa na veterinária, diferente da gente, a gente tem o SUS, a veterinária não tem, e realmente é caro. Então, o aparelho de hemodiálise é caro, o material para fazer hemodiálise para a gente é mais caro. Hoje a gente tem um outro tratamento que seria mais em conta, mas também tem a questão do custo, que é a diálise peritoneal, tá? Que é a gente jogar o líquido dialisado para dentro do abdômen e fazer ciclos para ir tirando. A gente consegue reduzir a ureia e creatinina, mas também é uma coisa que você vai ter que estar fazendo aí pelo menos a cada 7 e a cada 15 dias. Então, quando a gente bota lá na ponta do lápis, acaba ficando um custo alto também, É. tá? Mas se a gente for comparar a evolução do tratamento renal, ele avançou demais. Então vamos lá, prevenção, saúde bucal, nós falamos aqui o que o tutor pode fazer em casa para prevenir, e a parte renal, o que o Dr. Gilmar indica aí para os pacientes, como não ter um futuro paciente renal? Interessante essa pergunta. O que a gente vai fazer para tratar, para manter a saúde renal desse paciente? É uma coisa clássica que serve para a gente. O que é que a gente precisa fazer para manter o rim saudável? Água. Deixa eu beber um pouquinho. Dá licença. Pronto, tá vendo? Se hoje a gente pegar e fizer um cálculo rápido, se eu pegar um paciente que pesa em torno de 5 quilos, qual é a média que ele precisa beber de água para que a gente tenha um rim saudável? 500 ml. Dona Maria, bolinha bebe 500 ml de água? Não sei, doutor. Eu saio de manhã, boto água lá. Quando eu chego de tarde, baixou um pouquinho. Então, quando a gente começa a E como é ter. que faz? Aí a gente usa algumas táticas. Gosta de fruta? Ama a fruta. Melancia. Aumenta a ingestão Melancia, de né? água. Rico em vitamina B, rico em vitamina C. A gente sabe que vitamina B ela é fundamental tanto para fígado quanto para rim. Vitamina C aumenta a imunidade, acidificante de urina, então a gente consegue melhorar aí a saúde desse rim. Tá? Ela não bebe água Mas sozinha. isso aí é PET, né?
esses Sim, dados, né? sim, Esse, de esse, dados. esse Porque eu cálculo tava aí é fazendo o cálculo. cálculo, eu sério. falei, rapaz, eu teria que beber uns 7 litros de água. Não, Se eu não me engano, humano é 35 por quilo. Ah, isso. O cão e o gato, ele tem uma variação de 90 a 100 ml por Isso. quilo. Então, 90 a 100 ml de água para cada quilo, tá? E a gente tem um parâmetro que a pessoa pode estar olhando até em casa. O xixi do meu cachorro está muito escuro. Então, é o primeiro sintoma de que ele está bebendo Ou pouca muito água. claro também, né? Pronto, um fato É interessante. Às vezes a interessante pessoa isso. acha que o cachorro não tem problema renal porque o xixi está transparente. mas tá Não, transparente, senhora, por quê? porque o rim não está conseguindo concentrar a urina, indicativo de alteração renal Tudo Então, a também. cor da urina deveria ser Amarelo claro. claro. amarelo claro. Isso. Não pode ser nem transparente E e nem nem muito escuro. escuro. Isso. Sempre o equilíbrio. Uhum. E o cheiro. O cheiro também é Esses característico. podcasts me saem. Eu saio. Então Tô vamos ficando lá. obsessivo. Sempre, então, hidratar o animal, fazer uma média de 70 Isso. a 100 por quilo, né? Então, tá ali, talvez, aquelas vasilhinhas, se você olha no fundo da vasilha, tem sempre lá a quantidade, né? Isso. 500 ml de água, vai trocando. Nesses dias de calor, colocar pedrinhas de gelo Pedrinhas de ali dentro, gelo eles pode gostam estimular. muito, estimulam. Melancia e melão, frutas, né? Melancia, melão, mamão. Mamão, Uma fruta que eu acho que às vezes a pessoa não tem noção e acaba dando a banana. Ah, eu dou uma banana pro meu cachorro. Se a gente for converter uma banana pro cachorro, equivale a 15 bananas pra gente. sim, Banana é rica em quê? Potássio. potássio. Potássio em excesso, sobrecarga renal. Então, são coisas que às vezes o tutor acha que está fazendo para Por agradar e bem, pode estar prejudicando. A gente falou muito aqui de cachorro e esquecemos dos gatos. É. Então, gato, como é que eu estimulo o gato a beber água? Coisa simples, sachê. Adiciona água no sachê e dá para ele beber. pode colocar na forminha de Na gelo, né? Coloca forminha, na fazer os geladeira. cubinhos para o Eu não gato estar entendi. Que lambendo. sachê vocês estão falando? Na verdade, a gente fala que a gente tem a ração, né, normal, e Isso, a tem ração seca é a ração ração seca úmida. e o alimento úmido. O alimento úmido é o sachê. É como se fosse um patê, né, no Isso. humano, só que já formulado para o animal. E ele é mais palatável, o animal gosta de comer, então vai acabar fazendo com que ele ingira mais água. Estimular a ingestão de água. Então, muito bom. É muito rica a conversa. Muito obrigado, doutor Gilmar. Temos muitos outros assuntos para conversar em futuros podcasts, né? Doutor Gilmar claramente mostrou que domina o assunto. E nós vamos deixar, né, os dados do doutor Gilmar, né, logo embaixo nas legendas. Então, quem quiser fazer essa avaliação preventiva, né, Isso. preferencialmente, Isso. por favor, procure o doutor Gilmar, que vai ser muito bem cuidado, né? E então, vamos só resumir para a gente não esquecer. Cuidar bem dos dentes, né? Preferencialmente depois de cada refeição. Fazer a escovação. Se não for possível, pelo menos uma vez ao dia. Isso. Usar aí o Alitop da NatPet, Nossa pasta né? dental Nossa também. pasta dental. E brinquedos, Isso. né? Que também colaboram aí Para estimular a estimular salivação. a salivação, né? E Isso. também como um fio dental, algumas cordas, Isso, os tal. brinquedos de corda. E beber muita água, Com certeza. certo? Além de beber muita Aprendi? água, alimentação de qualidade, que é Sim. fundamental. Tá? Então, a gente tem muita ração rica em sódio. Se o Sim. cachorro ingere muito sódio e o gato bebe pouca água, tem problema renal também. Tá? Deixar só uma curiosidade, quem tiver gato em casa, aí vai o recadinho, observe o olho do gato. Se o seu gato for estrábico, provavelmente ele vai ser um paciente renal no futuro. Tem uma predisposição Tem aí, uma né? predisposição. O gene que provoca o estrabismo dá problema nos rins. Olha que interessante. Interessante. E é verdade, às vezes eu vejo uns gatos e falo, rapaz, esse gato é vesgo. Isso. Meu gatinho é Igual azaroso. aquela questão do gato branco com olho azul, né? Que E, ele Isso. não e escuta. parece que Isso. esses gatos, assim, por exemplo, gato persa, tal, Sim. parece que eles têm mais. Tem uma predisposição também É o que a para gente essa, falou, né? existem Ah, raças que têm uma predisposição maior, não só à doença periodontal, mas ao problema renal. Tanto a muito questão bom. anatômica da própria raça, quanto a questão também, o gato ele já não bebe tanta água, né? Ele já é um animal, eu não vou falar preguiçoso, mas é interessante também, essa questão do preguiçoso que eu falei aqui, espalhar várias vasilhas de água.
uma na cozinha, outra na sala, outra no quarto. Às vezes o animal está com sede, mas ele não quer ir até lá. Ainda tem um detalhe para gato. Gato, ele é extremamente seletivo. Sim, O que é que as pessoas fazem? Vasilha de água tá aqui, a de comida tá aqui. Ele não vai beber água. tem que separar. O cheiro da comida Não impede que permite. ele bebe. Interessante, Entendeu? Então, manter sempre afastado. interessante. Muito bem, então esse foi mais um Receita de Saúde da Nat Pharma. Hoje nós fomos de Nat Pet. E aí a gente termina com a frase, né? Todo bem para aquele que te Te faz faz bem. bem. Obrigado.